Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dando continuidade ao nosso assunto sobre a igreja, hoje nós vamos falar sobre a formação da igreja primitiva. Essa igreja primitiva é a mesma igreja católica, lá nos seus primórdios, lá quando Jesus estava organizando e depois de Jesus, então com os seus apóstolos. A primeira, vamos pegar Marcos 3, do 13 ao 19. Nessa passagem, então, Jesus se afasta para orar e depois de ter orado, ele escolhe 12. Entre todos aqueles que o seguiam, entre os seus discípulos, ele escolhe 12 para serem os seus apóstolos, os seus mais fiéis seguidores, aqueles a quem ele iria confiar o seu rebanho. Desses 12 escolhidos, já é um início de uma comunidade, um início de pessoas que dentro dessa comunidade já tem uma certa autoridade sobre as outras, já é uma organização. Depois disso nós falaremos então em Mateus 16, do 18 a 19, Jesus ele escolhe Pedro. Escolhe Pedro para ser o coordenador, para ser o chefe da sua igreja, para ser aquele que vai conduzir. Nessa passagem, então, ele está perguntando para os apóstolos, o que esse povo todo aí diz que eu sou? Alguns diziam que era João Batista, outro Elias, outro algum profeta, ou chegaram até a pensar que era João Batista que havia ressuscitado. E aí então Jesus pergunta para eles, e vocês que estão aqui comigo sempre, o que vocês dizem que eu sou? Aí prontamente então Pedro levantou-se e respondeu, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Então Pedro sempre tinha uma resposta, Pedro sempre estava pronto, era a primeira atitude, embora às vezes um pouco impetuosa, mas era aquele que estava sempre pronto, era aquele que confiava, era aquele que que se entregava. Embora, como todos nós, seres humanos, às vezes também fraquejemos. Jesus falou para Pedro, feliz és Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isto, mas meu Pai que está nos céus. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então foi essa a missão dada a Pedro. Primeiro ele era Simão, aí então Jesus trocou o seu nome para Pedro. Pedro que vem significar pedra, rocha firme. E aí então entrega a Pedro essa missão de ser ele o coordenador dessa igreja que Jesus estava começando. Depois disso, então, em João 21, do 15 ao 17, isso já depois da ressurreição de Jesus, em uma das aparições, aí Jesus pergunta, reunido com os apóstolos, Jesus pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo. Pergunta de novo, pela segunda vez, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. Pergunta pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E aí Pedro, então, triste, respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus fala, apacenta as minhas ovelhas. E o que é apacentar as ovelhas? É cuidar do rebanho, é organizar esse rebanho, não deixá-lo solto por aí, não deixar as ovelhas de Jesus soltas nesse mundo, mas organizá-las, cuidar, tratar, cuidar para que o lobo não venha pegar essas ovelhas.
Então, nesse ponto, Jesus estava confirmando Pedro como chefe da igreja. Depois nós voltamos, são alguns pontos, à instituição da Eucaristia. Quando Jesus nos diz, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fazei isto em memória de mim. Mas então, se é o corpo e é o sangue, e nós católicos cremos que seja o corpo e seja o sangue, mas eu quero chegar nesse ponto de que Jesus falou, fazei isto. Se era para fazer, é porque haveria uma igreja fazendo essas coisas. Haviam pessoas fazendo, tomando essa atitude. Essas pessoas dessa igreja que aos poucos o próprio Cristo estava organizando. Dessa igreja que Pedro ficou como chefe. Os discípulos saíam de Jerusalém, indo até Emaús, logo depois da morte de Jesus, e alguém, um estranho, se junta nessa caminhada e caminha com eles até Emaús. Quando eles estão chegando próximo da casa deles, esse estranho faz menção de continuar, mas eles o convidam. Fica conosco, Senhor, porque já é tarde. Então, essa pessoa estranha entra. E quando entra, sentam-se à mesa na hora de servir. Esse que era estranho, esse desconhecido, parte o pão. E quando ele parte o pão, aí eles percebem então que era Jesus que caminhava com eles. Era Jesus que andou todo esse tempo. E muitas vezes Jesus faz isso conosco também. Mas vejam, aí eles voltam correndo para Jerusalém para se encontrar com os 11 que lá estavam. Por quê? Porque os 11 já eram essa comunidade, já eram essa igreja primitiva que começava a germinar, que começava a crescer. A última passagem que nós podemos então considerar que dá seu início verdadeiro da igreja já é na vinda do Espírito Santo, no Pentecostes, porque eles estavam todos reunidos em local fechado, por medo de serem mortos, por medo dos judeus, dos soldados romanos, de qualquer um que pudesse fazer mal, porque tinham matado o mestre há pouco tempo. E então, de repente, vem o Espírito Santo em forma de línguas de fogo e que se reparte por sobre todos eles, as línguas vão em cima de cada um deles, essas línguas de fogo, e eles se enchem dessa graça que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, e então ali eles já não têm mais medo, eles já fica claro para eles tudo aquilo que Jesus tinha ensinado nesse tempo todo e que eles não tinham compreendido, e deixando de ter medo, eles saem a pregar para todo aquele povo que estava nessa festa de Pentecostes. Mas vejam que o primeiro discurso, então, é o discurso daquele escolhido por Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E Pedro sai, então, isso se dá no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 1 ao 11. Pedro sai, então, no meio de todo aquele povo e começa a falar para eles, olha, aquele Cristo que vocês crucificaram, ele ressuscitou, ele está vivo e Deus o colocou acima do nome de todos os nomes, ele está à direita do Pai, esse Cristo vive, ressuscitou dos mortos. Pedro, o primeiro a fazer esse discurso. Por que foi Pedro? Porque Pedro foi escolhido de Jesus. Pedro então estava nessa organização dessa igreja primitiva, que ainda não tinha o nome de católica, só alguns séculos depois que teria esse nome, mas é a mesma igreja que desde Pedro até hoje nós sempre tivemos, então, um coordenador, que hoje se chama Papa, hoje é o Papa Francisco. Então, dessa forma, nós podemos partilhar que foi a concepção da igreja primitiva e a continuação dela, que é a igreja católica. Eu gostaria que você pudesse nos ajudar compartilhando esse vídeo,
compartilhando com os seus amigos, com os seus alunos da catequese, com as pessoas que precisam ser evangelizadas e começar e conhecer melhor a Deus. E fica essa mensagem: vamos evangelizar juntos. Inscreva-se também no canal para nos ajudar a evangelizar mais. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.